Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 16. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conquista, de Canaã. Conquistando a sua Canaã. Às vezes a sua Canaã é diferente da minha, mas todos nós temos uma Canaã que nós queremos conquistar, Que às vezes você está aí anos e anos lutando para conquistar. E eu queria estudar com vocês algumas características, algumas atitudes que a gente toma que nos leva a conquistar Canaã. Capítulo 16, verso 3. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Gente, o povo de Israel tinha acabado de ser liberto. Eles tinham acabado de sair da escravidão do Egito. Eles estavam no deserto porque eles estavam caminhando para chegar até a terra prometida, que é Canaã. E aí, diante de uma adversidade, eles começam a se lembrar daquele tempo de escravidão. Começam, pior, a ter saudade do tempo de escravidão. Sabe quando chega um momento da sua vida que você começa a lembrar lá do passado? Ai, aquela época era tão boa. Às vezes você que está solteiro lembra de um relacionamento passado e fala: podia tanto ter dado certo, era tão bom aquele relacionamento. Às vezes você que, porque isso infelizmente tem, às vezes sente saudade do pecado e quer às vezes se colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão. Levanta sua mão e fala comigo: sai pra lá, em nome de Jesus, amém? Não faça como a mulher de Ló. Depois desse momento, Deus manda o que para eles? Nesse exato momento, o que Deus manda? Todos os dias? Um maná. O povo reclama, que o povo estava com fome. Lembra da fartura que tinha no Egito. E Deus manda o maná para ele todos os dias. Todos os dias caía o maná do céu. Eles eram alimentados. E eles foram alimentados com maná durante muitos e muitos anos. Aí olha o que acontece lá em Josué. Josué no capítulo 5, no verso 10, 11 e 12, vamos lá. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gigal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra, verso 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? A primeira atitude que nós temos que ter para a gente conquistar a nossa Canaã é a gente não chorar pelo maná. Chega um momento que o maná acaba. Deus não vai mais mandar maná. O maná era fácil, não era, gente? Ele caía do céu todo dia. Não precisava ter esforço nenhum. O homem de casa, o homem de família, não tinha que ter esforço nenhum para levar maná para sua casa. Só que chega uma hora que o maná acaba. O maná não vem mais. Por quê? Porque Deus está prestes a levar-nos a conquistar Canaã. E aí a gente não vai mais comer do maná, a gente vai comer do fruto da terra que mana leite e mel, amém? E tem gente que chora pelo maná, que sente saudade do maná, daquilo que vinha facinho. Vira para o seu irmão e fala: o maná é o alimento no deserto. Alimento na terra de Canaã é outro. E o que é Canaã? Eu falei aqui que às vezes a sua Canaã é diferente da minha, mas todos nós estamos correndo em busca de Canaã. Canaã simboliza prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade emocional, em todas as áreas.
É prosperidade em todas as áreas. Manaã é a terra prometida. Quando você conquista Manaã, a terra prometida passa a ser terra possuída. Aquilo ali se torna realidade na sua vida. Você não precisa mais do maná. Você vai comer do fruto daquela terra que você tomou posse, que virou realidade na sua vida, amém? Então a primeira característica que nós temos, a primeira atitude, é a gente não chorar pelo maná. Deus manda um maná, Deus nos alimenta quando a gente não tem força, quando a gente não tem recurso, quando não tem de onde a gente tirar o sustento. Mas quando a gente está chegando ali perto de conquistar, aqui o povo ainda não tinha conquistado Canaã, estava chegando perto de conquistar Canaã, aí Deus não precisa mais dar o maná. Não precisa mais ter aquela coisa sem graça, aquela mesmice, aquilo que você estava acostumado todos os dias. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Mas, para a gente entrar em Canaã, a gente tem que lutar. Não se conquista Canaã sem luta. Não tem como você conquistar Canaã se você não for em busca de estratégias, em busca de armas específicas, porque você vai ter que lutar. Porque ali tem um povo ímpio que tem dominado aquele lugar e você quer entrar e você quer conquistar Canaã, não quer? Às vezes é uma posição profissional. Às vezes você que é solteiro é aquela moça, é aquele rapaz, não sei. Às vezes é o seu casamento, é a sua família. Às vezes é uma doença e você quer conquistar a sua cura, você vai ter que guerrear. Mas olha só que interessante. Antes de cada luta, Deus se manifesta para nós. Olha o que diz, verso 13 de Josué, no capítulo 5. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é santo. E Josué as tirou. Aí no capítulo 6, no verso 1, Deus começa a falar com Josué. Começa a trazer a mensagem para Josué. Antes de cada batalha que você for enfrentar, antes de cada luta que você for enfrentar, Deus vai se manifestar a você. Deus vai dar a você as instruções que você precisa. Para você conquistar a sua Canaã, você não vai usar as armas dos homens. Deus tem armas específicas para você usar. Deus tem estratégias específicas para você usar que é diferente. Davi derrotou Golias com o quê? Com uma funda, uma pedra. Ele tentou colocar a armadura do exército. Ele tentou segurar uma espada. Deu conta? Ele era baixinho, perto do gigante filisteu, perto de Golias. As armas que Deus usou, a estratégia que Deus usou para fazer de Davi vencedor foi diferente. Deus tem armas específicas para você conquistar a sua Canaã. Deus tem estratégias específicas. Antes da gente ir para as nossas batalhas, antes da gente ir para as nossas lutas, Deus fala conosco. E muitas vezes a gente não busca as instruções de Deus. Muitas vezes a gente tenta ir com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria, com aquilo que a gente já aprendeu, com aquilo que a gente viu o outro fazendo e dando certo. Davi tinha visto os irmãos dele, durante vários anos, irem para a guerra, lutarem com a espada e voltarem vitoriosos. Mas naquele exato momento, Deus tinha para Davi uma estratégia diferente, amém? Se você quer conquistar a sua Canaã, você precisa buscar as instruções em Deus. Olha lá, no verso 8 do capítulo 6. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante ao Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles.
Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo este tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Aqui Josué pega toda a estratégia que Deus deu para ele. Durante 6 dias, rodear a cidade de Jericó. E Josué passa todas as instruções ao povo. Josué buscou em Deus uma estratégia que não era conhecida naquela época. Ninguém ia para a guerra e ficava dando volta, levando arca, tocando trombeta. Olha o que acontece, vai comigo no verso 15 do capítulo 6. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Amém? E aqui o que acontece? Os muros de Jericó caem todo. E o povo, cada um do lugar onde estava, começa a atacar a cidade. Deus dá Jericó para aquele povo, para o povo de Israel. O povo de Israel sai vitorioso. Para você conquistar a sua Canaã, seja ela qual for, você precisa buscar em Deus as instruções, as estratégias, quais as armas você tem que usar. Eu gostei muito do testemunho que um rapaz deu aqui. Ele queria uma promoção no lugar onde ele trabalhava. Ou ele queria trabalhar numa empresa, agora eu não lembro. E estava fazendo a campanha da água. E não saiu, não chamaram ele. E ele ia lá todo dia, ele saía daqui com a água, ele ia lá todo dia. E ele derramava água bem na porta, assim, na entrada da empresa. E orava: esse lugar é meu, essa terra é minha. E o que vocês acham que aconteceu? Ele foi chamado, ele foi contratado. Amém? Deus tem estratégias diversas. Deus é um Deus criativo. Você precisa buscar em Deus as instruções para você ir para a sua batalha, para você ir bem preparado, amém? Para realmente saquear todos os seus inimigos, todo aquele que tem estado no lugar que Deus tem para te colocar, amém? Quantos aqui foram chamados para alcançar lugares altos? Amém? A palavra de Deus diz que Deus vai tirar a riqueza do ímpio e dar para o... Quem quer receber a riqueza do ímpio? Eu quero, amém? Aleluia. Então vamos lá, vamos continuar no verso 20 do capítulo 6. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém? Deus vai te colocar no lugar certo, com as estratégias certas. E tudo aquilo que tem te impedido e que tem segurado você de conquistar a sua Canaã, Deus vai fazer cair diante de você. E você vai entrar e vai tomar posse do lugar. Você vai conquistar o que Deus te prometeu. Amém? Verso 27. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a terra. Josué ficou conhecido. Josué ficou famoso por ser um homem conquistador. Josué conquistou, liderou Israel, liderou o povo de Deus para conquistar uma terra excelente. O que fez Josué ser esse conquistador? Qual característica Josué tinha que levou ele a liderar todo aquele povo para conquistar Canaã? Vai comigo em Êxodo, no capítulo 33. No verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como a quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Você quer ser vitorioso? Você quer que a sua fama seja de mulher, seja de homem conquistador? Não se afaste da tenda do Senhor. Valorize e ame a presença do Senhor. Não tem como você ser
mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Não tem como você ter o espírito de excelência se você se afastar da presença do Senhor, se você não amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu gosto muito do exemplo de Daniel. Daniel foi um homem que eu vejo essas 3 características que eu falei aqui com vocês em Daniel. Primeiro, no livro de Daniel começa contando que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dominou Jerusalém, né? Saqueou tudo, então ficou dominando tudo. Então, entre aspas, todo mundo era escravo dele. Em momento nenhum na Bíblia a gente vê relatado que Daniel ficava lamentando e lembrando como era a época antes da Babilônia, como era a época que ele vivia antes dele ser governado, antes dele estar debaixo, subjugado por Nabucodonosor. Homem ímpio, como que Deus permitiu? Em momento nenhum a gente vê isso na Bíblia. E aí eu tomo como não olhar para trás, não chorar pelo maná do passado. Segunda coisa, a gente vê Daniel buscando instrução. Lembra quando Nabucodonosor teve um sonho? Ele manda chamar todos os magos, todos os sábios do reino da Babilônia. Ninguém consegue decifrar o sonho. O rei fica furioso, faz um decreto, diz que ia matar tudo quanto é sábio que tinha no reino. Daniel chega diante do rei e fala: olha, me dá só um prazo. Aí Daniel chega lá para os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e fala: olha, me ajuda, ora para Deus me dar essa revelação, para Deus me dar a interpretação. Daniel buscava instrução em Deus. Se ajoelhava e falava: Deus, tem misericórdia, me revele, me dá instrução. Deus revelou o sonho para Daniel. A segunda característica. E a terceira, esse homem de Deus amava Deus mais do que a sua própria vida. Saiu o decreto que quem orasse ia ser lançado na cova dos leões. A Bíblia conta que Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer, com as janelas abertas na frente de todo o povo, mesmo tendo a sua vida em risco. Daniel amava Deus mais do que sua própria vida. Ele amava, ele valorizava a presença de Deus, porque a Bíblia diz que era um hábito de Daniel orar 3 vezes ao dia. E Bispo Fábio era um homem ocupado, não era? Ele era um político naquela época. Era um homem ocupadíssimo, mais ocupado que eu e você junto. E ele arrumava tempo para, durante 3 vezes ao dia, largar todos os seus afazeres, só para ter ali o seu momento de comunhão com Deus. E às vezes a gente não consegue fazer isso nem no momento. Verdade ou mentira? Você vai orar antes de dormir, no outro dia você acorda, você nem lembra se você falou amém ou não. Ah, Deus, o Senhor entende, né? Eu não tenho tanto tempo assim. A gente não ama e não valoriza a presença de Deus como a gente deveria. Por isso que muitas vezes a gente só consegue olhar Canaã, a gente só consegue visualizar Canaã, mas a gente não consegue tomar posse de Canaã. Vocês estão entendendo? Coloca o último aí só para a gente fechar, para você guardar isso no seu coração. Você quer conquistar a sua Canaã? Fala isso pro seu irmão. Não chore pelo maná que se foi. Busque instruções no lugar certo. A palavra de Deus, viu, gente? Muitas vezes a pessoa fica ali esperando Deus falar, Deus fala, Deus fala, Deus fala, mas não abre a Bíblia para ler. Isso aqui, ó, como é que chama a Bíblia? Qual que é o nome da Bíblia? É a palavra de Deus? A instrução para você vencer toda e qualquer dificuldade na sua vida está aqui, ó. As armas, as estratégias, está tudo aqui. E terceiro, fala para o seu irmão: ame ao Senhor Deus de todo o coração. Valorize estar na presença de Deus. Valorize os cultos, os acampamentos. Valorize aquele tempinho que você fecha a porta do seu quarto e busca a presença de Deus, porque só assim você vai conseguir conquistar a sua Canaã. Só assim você vai ser caracterizado como Daniel é. Espírito de excelência. Prospere em tudo que coloca as mãos.
E aí você vai alcançar prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade emocional.